Olá, então vou continuar falando sobre o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: No princípio, criou Deus, com D maiúsculo, os céus e a terra. Então, como nós já vimos, existe mais de um céu, existe vários céus. E esses céus ele pode ser também interpretado como sendo a terra, o mundo. Existem vários termos correlacionados à palavra céus. Existe a palavra céu no singular e a palavra céus no plural. Então, no vídeo passado, eu li sobre o versículo 2 que está escrito no capítulo 12 de 2 Coríntios, comprovando, mais uma vez, que existe vários céus. Então, a gente pode formular uma pergunta. Quando virá o reino de Deus? Esta pergunta também está relacionada e faz parte da questão que céu ou céus significa reinos também. Então, nós podemos encaixar nesse pensamento que eu estou desenvolvendo agora. Então, vamos começar a responder esta pergunta: quando virá o reino de Deus? Mas antes disso, para começar a responder essa pergunta, utilizando os versículos da Bíblia, nós temos que se preparar para entrar no reino de Deus. Porque além de nós termos que saber quando virá o reino de Deus, nós temos que se preparar para entrar no reino de Deus. Então, nós sabemos também que a palavra céus também significa corpo também. Porque as palavras, os termos, a ortografia, a gramática, está tudo relacionado às mesmas coisas. Então, nós temos que cuidar bem do nosso corpo, porque o corpo, ele é o reino de Deus. Então, nós temos que sair do mundo, porque existem vários mundos, e a palavra mundo também significa céu ou céus também. Então, eu vou falar sobre como conhecer sobre o alimento que todo mundo já consumiu, já se alimentou, que é o milho. Então, eu vou falar um pouco sobre a produção do milho. Porque o milho, ele é um alimento muito completo para poder alimentar o corpo, que é a igreja, é o templo de Deus. Então, a palavra igreja, a palavra céu, a palavra mundo, a palavra alimento, são palavras que são interligadas entre si.
Então, vou falar um pouco a respeito desse assunto e depois começar a falar sobre o significado da pergunta que eu acabei de formular. Quando virá o reino de Deus? Então, o milho é, sem dúvida, um dos cereais mais cultivados em todo o mundo. Está vendo? Acabamos de presenciar a palavra mundo. Está vendo como uma coisa se conecta com a outra? Então, o milho ele é muito importante para a gente poder começar a conhecer sobre a produção de milho para se alimentar sem precisar utilizar os recursos modernos de hoje em dia que a gente utiliza porque a gente se tornou pessoas muito evoluídas. E na época do nosso Senhor Jesus Cristo, a precariedade era muito grande. Hoje em dia, o ser humano, o homem, até mesmo o cristão, o fiel da igreja, o crente, ele vive nesse mundo moderno, tecnológico. Então, nós temos que voltar às raízes da igreja primitiva. Então, o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados trata desses assuntos relacionados à questão da construção do corpo humano, que faz parte essencial da palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Porque quem não cuida do corpo, Deus vai destruir. Vou terminar aqui de concluir esse pensamento do milho e vou utilizar o livro de 1 Coríntios, capítulo 4, para comprovar isso que eu acabei de dizer. Então, o milho ele é cultivado em todo o mundo. É responsável pela produção de produtos muito utilizados tanto na alimentação humana e animal, está vendo? Quanto para o fornecimento de matérias-primas para a indústria. Então, o milho ele é uma criação muito importante que Deus criou, né? O Deus com D maiúsculo, que está escrito na Bíblia, porque se trata do combustível para poder alimentar a máquina, que é o corpo humano, que faz parte da igreja, como está escrito aqui em 1 Coríntios. Eu vou até lá agora. 1 Coríntios. Opa. 1 Coríntios, capítulo 4. Aliás, é capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus com D maiúsculo? E que o Espírito com E maiúsculo de Deus com D maiúsculo habita em vós? Interrogação.
é uma outra pergunta. Então eu vou continuar no próximo vídeo. Que Deus abençoe.